Glória a Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, veio à minha mente oportunidade. Hoje seria um culto de oportunidade. Quantos aqui querem uma oportunidade também? Glória a Deus. Se você está aqui esta noite, creia que o Senhor Jesus está te dando uma nova oportunidade. Se você levantou pela manhã, o Jesus também te deu mais uma oportunidade. Então vamos adorar e vamos bendizer o santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos falar então sobre um cego. Mas no versículo de número 1, vai falar então que Jesus, ele estava saindo de Jericó e Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Seria a última vez então que Jesus iria passar por aquele lugar. E Jesus estava indo para Jerusalém, pois ele estava caminhando para a sua morte e ressurreição, para cumprir o propósito e o chamado a qual ele veio aqui na terra. Amém? E a palavra do Senhor então vai nos falar então que quando Jesus passava, aquele cego, mendigo, ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E quando ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando, ele não esperou muito. E a palavra vai nos dizer então que o nome daquele cego era Bartimeu. E essa palavra, esse nome Bartimeu, são duas palavras. Bar, do aramaico, que significa filho, e Timeu, que é o nome próprio, que era o nome do pai dele. Então Bartimeu significava filho de Timeu. E Timeu significa honrado, ou aquele que tem honra. Então nós podemos ver que aquele cego, mendigo, estava ali pedindo esmola, à beira do caminho. Porém, ele não era qualquer cego. Ele tinha alguém por ele. Ele tinha um pai. Pois aqui não vai dizer o nome dele, porém vai dizer que ele era filho de Timeu. Amém? Eu quero já profetizar esta noite aqui para cada um de vocês. Aquele cego estava mendigando. Aquele cego estava ali, jogado às traças. Porém, ele tinha um pai. E essa noite eu também quero dizer para vocês: vocês também têm um pai. Não importa qual situação vocês estão passando. Não importa qual dificuldade vocês estão passando. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de largar tudo, olhar para trás. Porém, você tem um pai. Glória a Deus. E quando você estiver no aperto, você pode voltar para o seu pai. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Lucas que existe um homem que ele tinha tudo na casa de seu pai. Porém, ele pegou tudo que ele tinha e ele foi para longe do pai dele. Porém, quando ele lembrou: poxa vida, eu tenho um pai, os trabalhadores na casa do meu pai têm de tudo. E então ele decidiu voltar para a casa de seu pai. E ali ele foi bem recebido. Às vezes nós ficamos com medo de voltar para a presença do Senhor Jesus, por algum erro, por alguma falha. E esta noite eu estou dizendo: Jesus, Ele te perdoa. Se por algum motivo você está afastado do Senhor Jesus, se por algum motivo você está receoso de voltar e pedir a presença do Senhor Jesus aqui esta noite, não tenha medo, não tenha vergonha, pois o seu Pai está aqui esta noite. Ele vai te ouvir. E se você abrir a sua boca e glorificar, Ele irá te encher e Ele irá te resgatar novamente. Glória a Deus. Amém. Santo Deus, Jesus. Glória a Deus. Então, quando aquele cego ouviu dizer que Jesus passava pelo caminho, ele não perdeu tempo e logo ele começou a clamar o nome de Jesus. E algo também que eu quero dizer para vocês, que Bartimeu, ele não tinha a sua visão física, porém os seus ouvidos físicos estavam abertos. Então quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele gerou uma reação nele. E a palavra então vai nos dizer que Bartimeu era cego, porém Bartimeu não era mudo. Então quando ele ouviu: Jesus está passando, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Eu não estou vendo, mas eu posso abrir a minha boca e clamar o santo nome de Jesus. E esta noite, eu também quero dizer para vocês: às vezes nós passamos por situações que nós não enxergamos. Parece que tudo está travado, parece que tudo está perdido.
mas nós também temos os nossos ouvidos e a nossa boca. Se nós não estivermos enxergando o futuro, se nós não estivermos enxergando algo lá na frente que vai nos alegrar, esta noite eu digo para vocês: não precisa ver para crer, mas você está ouvindo que Jesus salva, você está ouvindo que Jesus cura, e Jesus está passando aqui esta noite. E se você ouvir, e se você clamar, abrir a sua boca, eu tenho certeza que Jesus irá ter uma bênção sem medida sobre a sua vida aqui esta noite. Eu creio que Jesus irá te restaurar. Creio que Jesus irá te salvar, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. E então Bartimeu clamou ao Senhor Jesus. Porém, Jesus estava em volta de uma multidão, mas aquilo não fez com que Bartimeu parasse de clamar. Ele clamava e a multidão mandava ele calar. E se ele clamava mais alto, não se importe com a multidão que está ao seu redor, dizendo para que você cale sua boca, dizendo para que você não adore ao Senhor Jesus, dizendo para você que você não vai conseguir. Mas eu te digo algo: se você abrir a sua boca, se você glorificar, e se você chamar Jesus, eu tenho certeza que Ele vai descer sobre a sua vida. Amém? E quando Bartimeu clamava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em algumas outras traduções vai dizer que Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que Bartimeu ele estava dizendo? Primeiro, ele estava exaltando ao santo nome de Deus, pois quando ele dizia Jesus, filho de Davi, ele estava querendo dizer Jesus, rei de toda Israel. Amém? E quando ele dizia então, tenha misericórdia de mim, ele está dizendo, a palavra misericórdia também são duas palavras, e a tradução miser quer dizer misério, e a palavra cordes, coração. E o que isso quer dizer? Juntando essas palavras, misericórdia. Então quando Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, rei de toda Israel, tenha misericórdia de mim, ele está dizendo, Jesus, que no seu coração tenha compaixão de um miserável como eu, que no seu coração caiba uma pessoa como eu, uma pessoa que errou, que falhou, mas que o seu coração tenha compaixão, e que dentro do seu coração eu também possa habitar um miserável, um falho, um pecador. Aleluias. Se nós também clamarmos ao nome do Senhor Jesus, se nós nos humilharmos aos pés de Jesus, Ele também irá nos ouvir. Bartimeu, ele adorou ao nome do Senhor Jesus, ele o exaltou, e depois ele se humilhou aos pés do Senhor Jesus. Amém? E então Bartimeu, ele teria aquela única oportunidade, pois Jesus estava passando para Jerusalém e não voltaria mais para aquele lugar. E aqui eu também quero falar para vocês que essa noite vocês também estão tendo uma oportunidade. Amém. Todos os dias nós temos uma oportunidade. Hoje, amanhã, domingo, a próxima quarta, todos os dias nós temos uma oportunidade. Mas esta noite Jesus está te chamando para clamar, para abrir a sua boca, mesmo se você não estiver enxergando algo lá na frente, mas você deve abrir a sua boca e clamar o santo nome de Jesus. Então Bartimeu, ele aproveitou a sua oportunidade, ele clamou, assim também como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus estava passando também com uma multidão, mas ela pensou, talvez essa seria a minha última oportunidade. E então ela foi e tocou na orla do Senhor. E naquele momento ela foi curada, pois saiu virtude de Jesus. Os 10 leprosos também, eles estavam afastados de suas famílias, pois aquela doença não os permitia que eles vivessem na comunidade, não permitia que eles vivessem em família. Então tinha 10 homens, e eles viram Jesus passando também pelo caminho, mas eles não poderiam se aproximar. E o que eles fizeram? De longe, eles clamaram, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Eles também aproveitaram a oportunidade que apareceu ali na frente deles. E essa noite também está aparecendo uma nova oportunidade para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor então vai nos falar então que Bartimeu clamou, a multidão mandou ele se calar,
e então ele clamou mais alto. E então Jesus parou e mandou chamá-lo. Quando nós clamamos, Jesus também nos para nos ouvir. Quando nós clamamos em espírito e em verdade, Jesus também para e também manda nos chamar. Amém? E então aquela multidão mandou ele calar, porém ele clamou e mandaram chamar aquele cego. E quando foram até aquele cego e falaram que Jesus estava chamando ele, imediatamente ele lançou a sua capa fora e foi de encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o que essa capa quer dizer? Essa capa era uma permissão para que ele pudesse mendigar. Essa capa era uma permissão para que ele pudesse viver aquela vida escassa. Essa capa era para que ele pudesse, era uma permissão para que ele pudesse estar naquele local pedindo esmolas. Aquela capa representava tudo de ruim. Representava um passado de pecado, um passado arruinado. Representava, podemos dizer também, conforto, pois ele era cego e pedir esmola era a sua única fonte de renda. Ele não tinha como trabalhar, não tinha como fazer outras coisas. Então aquela capa servia de autorização. Aqui você pode pedir esmola, aqui você pode ficar mendigando. Amém? Então quando ele ouve que Jesus o mandou chamar, imediatamente ele jogou aquela capa fora. E o que ele estava jogando fora? Ele estava jogando um passado arruinado. Ele estava jogando um passado que não agradava aos olhos dele, nem de sua família. Ele estava jogando para fora talvez também um conforto. Mas por que um conforto? Porque ali ele sabia que estava garantido aquelas misérias que aquele povo passava e jogava para ele. Então também estava jogando fora o conforto. E quando Jesus mandou chamá-lo, ele não pensou duas vezes. Ele lançou aquela capa fora, ele lançou a miséria fora, lançou o pecado fora, lançou o conforto fora, e foi ter de encontro com Jesus. Que também nós estamos na casa de Deus, que também possamos largar aquilo que nos prende no passado, pois aquela capa prendia Bartimeu no passado, pois quem passava e olhava ele ali sentado e olhava aquela capa, sabia que algo de ruim ele tinha feito. Nós não sabemos o que passou para que ele estivesse naquela situação, o que ocorreu, porém ele estava ali, usando aquela capa. Era uma capa de identificação. E assim ele lançou aquela capa fora e foi ter de encontro com Jesus. Quando nós lançamos a nossa capa fora, não é fácil, pois seguir a Jesus não é fácil, pois nós temos que abrir mão de muitas coisas, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, mas o que importa é estar na presença de Deus. Não importa se vamos estar alegres, não importa se vamos sofrer, o que importa é que estarmos com o Senhor Jesus. É que nem diz o louvor, a nossa recompensa não é o paraíso, a nossa recompensa é estar com Jesus. Aonde Ele estiver, nós devemos nos alegrar de estar com Ele. Aonde Ele estiver, nós devemos estar contentes de estar ali com Ele, pois Ele pagou um alto preço por nós, e nós somos dele. Amém? Glória a Deus. Então ele lança aquela capa fora e vai de encontro com Jesus. E chegando diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? E Jesus também está perguntando para nós: o que vocês querem que eu lhe faça em suas vidas? E o cego então respondeu: que eu possa ver de novo. Então podemos ver que aquele cego, no passado, ele tinha vista. Então algo ocorreu para que ele viesse a ficar cego. E assim também é as nossas vidas. Nós temos a nossa vida, nós temos a nossa vista física, porém visão não é só física, também temos a nossa visão espiritual. E às vezes o pecado, às vezes a rotina, ela faz com que os nossos olhos
espirituais venham a ser fechados. E é por isso então que nós não temos força. É por isso então que nós temos medo. É por isso então que nós ficamos paralisados, pois os nossos olhos espirituais estão fechados. E nós não conseguimos ver aquilo que está lá na frente. Nós não conseguimos ver o chão para pisar. Mas crer em Jesus é como já foi dito. Não é vendo, mas sim crendo. Quem tem ouvido, que ouça. Então, aquele servo falou, que eu possa ver de novo. E então Jesus disse para ele, pela sua fé, você foi salvo. Vejamos então que ele foi salvo pela fé, mas ainda ele não enxergava. Jesus primeiro o salvou pela sua fé. E o que isso quer dizer? Mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que parece distante, mesmo que parece impossível e nós não estamos vendo uma saída, mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar verdadeiramente em Jesus. Pois antes mesmo de nascermos, antes mesmo de tudo ser criado, o Cordeiro já estava preparado. Ele já sabia que nós iríamos errar. Ele já sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos olhar para trás. Mas o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. E esta noite você está aqui. E você também é salvo, em nome de Jesus. Pois Ele veio, Ele morreu e ressuscitou. E em breve Ele irá voltar para resgatar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E eu creio que nós somos esse povo que Ele irá vir buscar. Amém? Quem também é o povo que Jesus irá vir buscar? Glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então aquele cego pediu para que Jesus o curasse, para que ele voltasse a ver. Então Jesus primeiro o salvou. E quando Jesus o salvou, imediatamente a sua visão foi restaurada. E ele pôde enxergar novamente. E ali então ele viu o Salvador. Ali ele viu o Criador. E o que isso gerou na vida de Bartimeu? Bartimeu retornou à sua visão. E após aquele momento, aquele milagre, ele não voltou a mendigar. Após os seus olhos serem abertos, ele não voltou para a beira do caminho para voltar a pedir esmola, mas ele seguiu a Jesus por todo o caminho. Jesus, ele também quer nos curar. Jesus também, ele quer nos fazer próspero. Ele também quer restaurar a nossa vida, a nossa família. Mas ele também sonda o nosso coração. E quando Jesus fizer um milagre em nossas vidas, quando Jesus nos restaurar, que não venhamos olhar para trás. Pois tem muita gente que recebe bênçãos de Deus, e quando está tudo bem, ela olha para trás e fala: já alcancei o meu milagre, já alcancei o meu propósito, então eu não preciso mais andar com Jesus, eu não preciso mais acompanhar Jesus. Mas é aí que nós precisamos a cada dia buscar mais e mais o Senhor Jesus, pois o nosso milagre não vai parar por aí. Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Amém? E que não venhamos também só nos apegar às coisas a qual Ele vai fazer em nossas vidas. Que não venhamos adorar pelas bênçãos, mas que venhamos adorar por quem Ele é, pois nós somos dele. Amém? Glória a Deus. E o milagre ele gera gratidão. Bartimeu ficou grato com aquilo que Jesus tinha feito em sua vida. E a gratidão gera uma vida de intimidade e uma vida de busca. E quando nós buscamos, nós temos mais intimidade. Quando nós buscamos, nós temos mais relacionamento com Jesus. E quem tem busca, quem tem intimidade, quem tem relacionamento, também tem testemunho. Então
Então o milagre, ele vai nos gerar gratidão. A gratidão vai nos gerar entrega, intimidade, relacionamento e testemunho. Glória a Deus. Pois quem vive com Jesus vive de testemunhos também, irmãos. Pois Deus, Ele abençoa, Deus cura, Deus restaura. Amém? Glória a Deus. E os testemunhos vai nos gerar uma vida santificada. O testemunho vai nos gerar uma vida com Deus. Amém? E que esta noite possamos, pelos olhos da fé, possamos pedir a presença do Senhor Jesus, mesmo não enxergando nada lá na frente, mesmo não vendo saída, mesmo não vendo escape, mas que possamos pedir para que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais, que possamos pedir para que o Senhor Jesus venha nos curar. Mas primeiro nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu creio que Jesus está falando com cada um aqui esta noite. Eu creio que a presença do Senhor Jesus está falando com você aqui esta noite. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, assim como Bartimeu ouviu o que Jesus estava passando, então ele abriu a boca dele e clamou ao Senhor Jesus. E que possamos então abrir a nossa boca e clamar ao Senhor Jesus. Que venhamos o exaltar, mas que também venhamos nos humilhar diante da presença do Senhor Jesus. E se humilhar diante da presença de Jesus não é vergonhoso, é uma honra. Amém? Glória a Deus. Então que possamos nos achegar mais a Deus, pois Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Que esta palavra possa ter falado com cada um de vocês. Que possamos nos entregar cada vez mais. E que possamos abrir a nossa boca e glorificar o santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos para ficarem em pé. Vamos fazer uma oração. E esta noite é uma noite de oportunidade. Se você entendeu a mensagem, você vai abrir a sua boca e vai clamar o santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu